paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. E hoje nós vamos meditar no capítulo 46 e nos versículos 1º, 2º, 3º e 4º, onde a Bíblia Sagrada nos diz: partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Bérseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para esse trecho da Bíblia Sagrada, eu vejo a importância de nós andarmos guiados pelo Senhor. Vamos meditar um pouco no contexto aonde estava Jacó naquela situação. Jacó ele estava em meio a uma grande fome que estava espalhada por toda a terra. E Jacó agora já sabia que apenas no Egito havia comida o suficiente para aliviar aquela escassez tão tremenda que havia naquela época. Então, após Jacó enviar por 2 vezes os seus filhos ao Egito para ir buscar comida, agora os seus filhos são revelados de que o governador do Egito, José, ele é agora o filho que havia saído da casa de seus pais. Então, chegam ali aquela grande comitiva do Egito para buscar a Jacó e a sua família. Então, o que Jacó faz é algo surpreendente, porque muitas vezes, em meio ao caos, a primeira esperança que nós vemos de socorro, a gente já se agarra com ela, sem nem mesmo buscar saber se isto é a vontade de Deus. Mas o que nós percebemos com Jacó é que quando ele percebe toda aquela situação, aquele cenário, a Bíblia diz que então ele vai a Bérseba e ali ele oferece sacrifícios a Deus dos céus. E Deus, sondando o seu coração, sabia que ele estava buscando uma resposta de Deus para saber o que ele deveria fazer diante daquela grande e importante ação que estava diante dos seus olhos. Então a Bíblia nos diz que Deus fala com Israel em visões e diz a ele que ele poderia descer ao Egito porque Deus o estava permitindo ir àquele lugar. Mas juntamente com esta promessa, juntamente com esta liberação, esta aprovação de Deus para ir ali ao Egito, estava também uma promessa. É onde o Senhor diz, no versículo 4:
Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Ou seja, lá no Egito não é o lugar da sua morada eterna. Lá no Egito não é a terra da sua possessão. Você pode ir para lá porque foi lá que eu provi para você o socorro para esse momento de escassez. Mas eu quero que você vá consciente de que você passará um período por lá, mas você ainda tem a terra da promessa. Você ainda tem a terra da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele traz para nós uma alegoria do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos sobre a face desta terra e aqui nós encontramos a provisão para as nossas necessidades carnais, diárias, mas é importante termos a consciência de que nós estamos aqui apenas de passagem e nós temos um lugar reservado, uma promessa de Deus para as nossas vidas, e é lá que é a nossa morada. Deus disse para Jacó: Jacó, eu descerei contigo ao Egito, eu estarei contigo lá no Egito, mas você de lá tornará a subir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também temos esta esperança e esperamos que nós também vamos subir. Não para a terra física de Canaã, que fora prometida a Abraão, a Isaque, a Jacó e a sua descendência, mas a Canaã celestial, prometida por Jesus Cristo a nós, os que permanecermos firmados e estabelecidos nele. Deus está preparando para um grande mover sobre a face da terra, aonde Ele vai tirar deste lugar todos aqueles que vivem com esperança e fidelidade à sua vontade. Deus tem promessa de uma herança celestial para eles. Que você que me ouve possa fazer parte destes que tenha essa promessa. E se você não vive, e se você nunca entregou a sua vida a Cristo, eu lhe aconselho a ir correndo para Cristo, a ir correndo para os pés do Senhor, pois ainda há uma esperança. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que a presença gloriosa e alegre de Cristo habite sempre no seu coração. Compartilhe, abençoe alguém e continue nos acompanhando na reflexão bíblica no livro de Gênesis.